Cara, por melhor que você seja, não adianta. Tem dias que não tem jeito. O teu financeiro ele vai estar negativo, mesmo que você feche naquele dia positivo. Tá? Quando você olhar em retrospecto no mês, alguns dias que você fechou positivo, em algum momento, tá? É natural que você naquele dia estivesse perdendo, tá? Independente do motivo que seja. E nesses dias tem um negócio, tem um erro que eu já cometi muito. Se você já tem tempo de mercado, provavelmente você já cometeu também, tá? E se você não tem tempo de mercado ainda, você talvez vá cometer. Tem um erro que a gente, né, comete e que é sobre esse erro que eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu gostaria, né, de que você não cometeu ainda, aprenda com o erro dos outros, que sai muito mais barato, tá? Vamos lá pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui, né, puramente de trade. Vamos lá. Cara, tem um erro, você vai perder em algum momento do dia, tá? Assim, especialmente para quem opera com uma frequência maior, tá? Os vídeos que eu faço aqui são para quem faz, assim, não é para quem faz uma ou duas operações por dia. Claro que alguns conceitos servem, mas via de regra é para quem tem um operacional com um pouco mais, assim, geralmente focado no fluxo e que opera, que entra e sai do mercado uma quantidade de vezes maior, tá? Assim, não necessariamente muitas operações, 20, 30, mas assim, também não 2, 3 no dia, tá? E aí que tá, em algum momento é natural que você esteja perdendo dentro do dia, tá? Isso sim é absolutamente natural, sentei do lado de muita gente, cara, fiquei perdendo há muitos anos, tô voltando agora. Cara, é assim, tá? Claro, depende muito da curva, de quanto você fica para trás, mas dentro de tamanhos normais, respeitando limites de stop, se você tá operando direito, cara, você vai ficar em alguns momentos do dia, mesmo que você acerte 17 dias, você bate a meta, 17 dias no mês, perca 3, muito próximo da meta, desses 17 dias que você ganha, uma boa parte dos 17, em algum momento do dia você teve negativo. É absolutamente natural, dependendo da magnitude, tá? Mas vamos lá, não é sobre o que te leva a ficar negativo esse vídeo aqui, que pode ser, sei lá, você errou, tá? Sei lá, você fez um erro de análise e acabou ficando negativo. Perdeu seguido, né? Porque você não errou. Você tinha que fazer aquelas operações, mas elas não estavam, cara, o mercado não estava te dando aquele tipo de oportunidade, você foi insistindo, cara, e ok, você perdeu dinheiro fazendo certo. Pode ser uma possibilidade, ou pode ter saído, cara, um indicador, uma breaking news, na verdade, pode ter te pego num evento de volatilidade, ou se tomou uma boletada muito grande contra, atípica, mas que acontece, tá? Não sei. Tá? Em algum momento, você perdeu uma ou algumas seguidas que te fez ficar negativo, cara. Nesse momento, tá? É natural para alguns tipos de pessoas ter uma sensação, cara, de... Alguns têm sensação de revanche, fala, putz, agora eu quero isso aqui de volta. Outros, né, ficam mais valentes e outros, né, além de tudo isso, né, pensam assim, cara, agora eu só quero buscar a minha perda. Né? É o dilema, eu vi essa frase tipo, algumas vezes, não sei quem falava muito isso, cara, que é o seguinte, é o rato, né, que tava ali, cara, e ele queria o queijo, ele foi pego pela ratoeira. Agora ele não quer mais o queijo, cara, tudo que ele quer é sair da ratoeira, né? E assim, cara, você tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque, cara, não é assim que a banda toca, né? Você não pode pensar em, putz, se eu fizer aqui, se eu arrumar, eu fecho o computador e vou embora, tá? Um pensamento meio que te limita. Claro, se aconteceu isso 4 e pouco da tarde, cara, voltar pro zero é um baita, um sucesso. Mas aconteceu de manhã, cara, isso, essa cabeça, né, se aciona, putz, só quero resolver essa pica aqui de hoje, cara, e tá bom, eu vou desligar, prometo que nunca mais faço esse tipo de erro, cara. O problema é, quando você começa, cara, assim, vê se você já fez isso, tá? Vai ali, acumulou um prejuízo, fechou a operação. E aí você fala, putz, peraí, cara, enxerga um outro sinal, geralmente no giro, aí você enxerga um outro sinal, você fala, cara, e aí o mercado vai contra, você vai lá e aumenta o lote, tá? E aí você faz aquela conta, cara, aonde eu preciso zerar esse lote, com esse médio que eu fiz, para zerar meu dia? Cara, se você fez essa conta, você está acionando esse modo que eu chamo de, cara, você passou a operar tua perda e não a operar mercado, que é o seguinte, cara, você só quer sair da ratoeira, cara, você não quer mais o queijo, tá? Você está operando a tua perda. E o mercado não te deve a tua perda. E aí quando você aciona esse modo, operar a minha perda, que é, sei lá, você fica ali, cara, para ganhar e para perder por operação, R$100. Estou dando um exemplo para facilitar a conta aqui, cara. E você perdeu, sei lá, 400, 500.
Né? Na tua batida normal, você precisaria de 4, 5 operações para poder fazer esses R$ 500. Assim, tô falando na média, claro, tem operações que dão mais, tem operações que dão menos, mas na média. Cara, quando você vem para esse modo revanche, é que você fala, cara, eu quero recuperar os 500 em uma, cara, mesmo que eu precise aumentar o lote. Ou você nem quer, mas o mercado te chama e ele te força por alguma coisa, você já perdeu os 500, está zerado, entra de novo, cara, o mercado vem contra você de novo, cara. Você fala, caramba, meu, agora daqui não é possível de passar. E você vai lá e aumenta a mão e fala, cara, agora eu vou aumentar para resolver tudo de uma vez. Cara, você está começando a operar a tua perda e não o mercado. E assim, tem N consequências, eu tenho várias consequências que eu já vivenciei, né? Eu tento não passar por isso, vamos dizer que assim, não é a gente não é uma máquina, quando a gente opera na mão, quando a gente opera no computador, cara, eu não tenho experiência nisso, mas em teoria é mais fácil. Seria mais fácil quando você operasse programando o robô. Tá? O teu psicológico ele fica a parte disso. Ele ficaria, por exemplo, sei lá, puta, desliga ou não desliga o robô? Esse robô está perdendo, continuo ele, ajusto, paro, dou um tempo, né? É um outro tipo de psicológico, não é emocional do trade, é um outro tipo de emocional que aciona. Mas também aciona, né? Vamos lá, está na mão, cara, assim, você é humano. Em algum momento, alguma emoção você vai sentir, por mais frio que você seja. Vamos lá, e qual a consequência direta disso? Eu consigo listar duas que eu vivenciei muitas vezes com gente do lado, que óbvio, não na hora, mas depois nos almoços e falando, que é o seguinte, às vezes eu estava encilhado, sei lá, e estava precisando de, sei lá, 15 pontos para zerar o dia. Olha que conta errada, né, cara? Olha que conta errada. Eu estava precisando de 15 pontos para zerar o dia do lote que eu operava no dólar. Cara, às vezes, eu estava com um lote maior, obviamente ali, cara, com médio, geralmente era quando o mercado vinha muito contra, quando saía algo atípico, e a gente, naquela época, especialmente tinha uma cabeça muito de operar contra o movimento prévio, não é contra a tendência, é contra o movimento prévio, porque você tinha muita trocação de lote de tesouraria, tá? Um operacional que veio, assim, existe, mas veio minguando. Mas assim, foram diversos às vezes, não foi uma vez, tá? E algumas vezes, sei lá, eu estava precisando, sei lá, naquela operação ganhar 7, porque eu estava com o lote dobrado, 15 no total do dia. E, cara, o mercado estava dando ali 3, 4 chances para ganhar 3 pontos, 3 pontos e meio, 2,5, 3 pontos, e eu preso, cara, né, nessa cabeça de ganhar 7, porque com 7 eu zerava o dia, porque eu estava com o dobro de lote. Tá? E eu ali comprado, putz, e o mercado ia 3 pontos e meio a meu favor, eu vi aquele financeiro zerando, caía na minha cara de novo. Né? E assim, primeira coisa, perder uma série de oportunidades que para quem gira enxerga. Para quem não gira, provavelmente isso que eu estou falando não é aplicável, porque uma série de zigue-zagues ali eles não são nem enxergáveis por quem não gira. Tá? Você precisa esperar dar o setup e por aí vai. Mas para quem gira, você tem uma série de oportunidades que podem ser dadas no intervalo em que você está ali, cara, pagando para ver, rezando, acionando o módulo fé para ir para o preço que você precisa. E o mercado não te deve aquele preço, tá? Não necessariamente, né? Ele vai voltar para aquele preço. Pode voltar, pode até ultrapassar, mas ele não te deve. Você ancorar o teu preço de saída numa operação porque você precisa zerar a tua conta, cara, é jogar muito na mão de Deus. Tá? E o outro, né, a outra consequência direta, cara, é um abalo adicional do teu emocional, porque você tinha 3,5 pontos no bolso. 3,5 pontos, tô falando, podia ser a frequência do mercado, 4, tô falando um valor aqui. E, cara, você deixa o mercado voltar, tá? Para quem gira, cara, você completamente parou de fazer o que você faz, tá? Para operar a tua perda, para simplesmente sair da ratoeira, cara, e você não quer mais o queijo, quer tipo, cara, achar oportunidades, ou bater a meta, ou chegar muito próximo da meta, que é o queijo. Cara, sair da ratoeira é sair no 0 a 0. E assim, você vai se abalar porque você está devolvendo dinheiro, cara, coisa que se você tivesse zerado, você se contentaria com o que o mercado está te dando, aqueles 3,5, 4, 5, 7 pontos de dólar, 80, 120 de índice, não sei, cara, a batida que você vai. Essa é a consequência direta desse negócio. E qual que é a solução, né? A solução é você, óbvio, quando você estiver percebendo que você está fazendo conta para ver quanto que você precisa de pontos ou de lote para zerar o dia, cara, para tudo, repensa e fala, cara, eu tenho que operar mercado. E se eu tivesse limpo hoje, zerado, se meu taxímetro tivesse zerado, se eu não tivesse perdendo dinheiro, como eu operaria? Cara, eu sei que é meio, que parece bobo, mas, cara, é a única forma de você desacionar esse modo, cara, fazer conta para sair da ratoeira. Tá? É o único modo, cara. Se eu tivesse zerado, eu estaria operando desse jeito? Cara, que tipo de oportunidade? Né? Eu estou operando o mercado ou eu estou precisando que ele volte
ou eu estou acionando o módulo fé, que eu estou rezando para ele voltar naquele preço, porque naquele preço eu zero e eu nunca mais faço isso. Mesmo que você não recupere aquela perda naquele dia, eu acho que essa capacidade de você persistir é uma das habilidades que você tem que ter para dar certo nisso, só de você estar lutando, fazendo certo, cara, isso te dá uma baita confiança de médio prazo, porque quando você, cara, tem essas perdas, cara, e você recupera na faquinha, né, de operação por operação, e não juntando um medião, fazendo uma, cara, e colocando na mão de Deus e fazendo a conta no zero dia, mas vai operando certo, cara, e vai recuperando, cara, e, cara, zera, e continua, porque o dia mostrou que podia continuar, e por aí vai, que você estava operando certo, e você continua, e chega na tua meta muito próximo, cara. Isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cara. Você fala, puta merda, eu sei fazer. Porque eu tenho confiança quando meu toxímetro está zerado, e eu tenho confiança se eventualmente acontece alguma coisa e eu vou pro negativo, e vai acontecer, você na faquinha, operando o que o mercado está te dando, não o que você gostaria que ele te desse, você sabe, você já teve histórico de conseguir recuperar operando certo, lutando ali na trocação de faca 1 a 1, e não, cara, fazendo aquele medião e colocando lá na mão de Deus esperando voltar. Isso, cara, geralmente não dá certo, tá? E uma dica aqui, por isso que, para quem tá no começo, e eu não sei o quanto é o começo de cada um, pode ser muito longo, tá? Pode ser mais de ano, tá? É lote único, cara. Lote único talvez não seja o gerenciamento de risco mais certo para você que vai ser um gerador depois de mais experiência. Talvez você precise de um pouco mais. Mas no começo não tem como ter um pouco mais. O lote único te ajuda, né, entre outros, não fazer médio, se forçar a estopar, né, entender que você vai errar eventualmente, cara, não perder grande, tá? Ele te força quando errar, a tua próxima saída, cara, é estopar e não dar o próximo tiro, tá? Ele te força a várias coisas, tá? E aí com o tempo você vai percebendo se no teu operacional encaixa lotes adicionais. Mas no começo, até para não cair nisso, de ficar fazendo essa conta e por aí vai, de puta, quanto eu preciso ganhar para não zerar, o lote único ele não elimina esse problema, mas ele ajuda. Ele ajuda porque você não dobra a tua posição, falando, putz, agora eu só preciso de tantos pontos. Eu posso aqui perder 10, 15, porque se eu for com o dobro de lotes, se eu fizer 7 pontos, cara, eu vou 0. Ele te elimina essa mentalidade. Ele vai te forçar a ficar na frequência do mercado, o cara buscando na faquinha. Ah, André, mas putz, aí eu anotei até uns pontos para falar aqui. Cara, claro, você tem que relativizar o que eu estou dizendo. Cara, sei lá, você perdeu, saiu o payroll, você foi lá, cara, e conseguiu tomar um movimento contra logo nos primeiros segundos de payroll. Cara, você não vai operar dentro da frequência normal de mercado, porque ali a amplitude no movimento é maior. Então, nesse tipo de circunstância, que eu estou dando um exemplo extremo, é óbvio que você vai alongar o teu trade, mas você vai alongar o trade não porque você perdeu e você precisa ganhar muito para recuperar, mas você vai alongar o teu trade porque naquele tipo de janela, cara, o mercado anda. Você sabe que tende a andar, tá? Alguns minutos depois do payroll, tá? Mas, cara, e se acontece o contrário, como já aconteceu comigo diversas vezes, tanto no intraday quanto na base diária. Tem uma que foi assim, tipo, um dia eu conto a história sobre essa. Né, que assim, não é day trade, ela podia ser day trade, mas também virava posição. Era uma operação de venda, disfarçada de venda de volatilidade, era uma borboleta entre opções de Petro. Cara, e assim, é um negócio bacana, porque até agora deve funcionar, precisa de robô para fazer, para executar, né? Mas assim, e que quando ela passa, o miolo daquela borboleta passa no strike, passa no preço à vista, ela está no preço máximo, aquela estrutura está no preço máximo daquele momento. Eu vou lá e vendi a estrutura, cara. Por quê? Porque, cara, qualquer andada que a ação desse para qualquer um dos lados, em teoria, essa estrutura caía de preço. Cara, eu fui montando uma posição, ia fazendo giro, eu ganhava 2, 3, 5 centavos ali no dia para um lado, para o outro, 5 num dia bom, às vezes um pouco menos, ia ganhando. Mas, cara, fui começando a acumular uma posição, cara, grande ali, e que, meu, puta, o mercado foi parando, cara. Eu consegui vender vol, enquanto a vol da Petrobras ficou nos 3 meses menor nível da história. Tô te dando um exemplo aqui, cara, eu tava dobrando a aposta num negócio que eu achava que tinha que oscilar, subir a volatilidade, e o negócio simplesmente, cara, fez o contrário do que eu imaginei, fez o atípico, o imponderável, de ficar na mínima vol história pelo máximo período de tempo que tinha acontecido na história de Petrobras, até então. Então, assim, ali o mercado morreu. Se eu tivesse
vamos lá, não era esse caso de operar a perda ali, mas, cara, não adiantava eu aumentar a minha posição para falar, putz, agora, eu aumentando a minha posição, se a estrutura mexer 5 centavos, eu saio do prejuízo. Cara, não mexia. Ali não mexia. Porque o mercado estava estreitando a vol. Claro, podia estourar, eu podia estourar de ganhar dinheiro. Sim, isso é um exemplo talvez mais ou menos que eu dei aqui, né, de contexto, né? Porque é um exemplo de uma coisa que eu estava fazendo mais uma posição. Mas, cara, ali não cabia. E diversas outras vezes em que o mercado cai a vol, cara, ou sei lá, você perde mais no final do dia, que é um outro tipo de mercado, que ali você, cara, ali o mercado ele vai ficar naquele rame-ramezinho, é difícil dar uma mega oportunidade, sei lá, no final do dia, tipo, de alongar pra caramba e por aí vai. Você tem que ficar no rame-rame, né? Ficar ali naquele operacional para buscar o que ele está te dando. Então, assim, não é sempre na frequência do mercado, óbvio que depende do contexto. Tá? Óbvio que depende do contexto, mas a ideia aqui do vídeo, cara, é você não operar a tua perda, é você operar o que o mercado tá te dando, tá? E lembrar, quando você começar a fazer conta, amigo, de onde você precisa zerar para sair da ratoeira, cara, dá uma respirada, não vou te falar para você sair da tela, porque você vai estar posicionado, tá? Respira, tá? Cara, respira de verdade, reflete e fala, cara, se eu tivesse limpo, zerado, como eu estaria operando? E segue, tá? E segue nessa toada. E com lote único, até você sentir que sabe fazer. E quando você vai sentir que sabe fazer? Quando você começar a recuperar, cara, na faquinha, operando certo, não fazendo médio, dessas perdas normais do intraday e começar a sair positivo. 1, 2, 3, 5, 10. Você fala, cara, eu sei como é que faz, ok? É nesse momento que você começa e, pô, assim, não é esse o processo de aumentar lote, mas nesse começo que você começa a criar uma base de confiança no seu operacional, que essa é a base para você aumentar lote, essa é a base para você voltar para ela, quando você tomar um para trás lá na frente por uma mudança de mercado e por aí vai, tá? É a partir dessa base de confiança, de que você na faquinha sabe recuperar e sabe fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado, se gostou, cara, dá o curtir aqui, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, sério, é bem importante, eu leio todos, eu que respondo todos ali, não é ninguém da equipe, nada, sou eu mesmo que faço isso, tá? Gosto de ver os comentários, tá? Alguns eu consigo responder por aqui, outros não, outros viram tema de vídeo, por aí vai, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, porque aí você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, beleza? Abraço, boa semana!